Shalom, meus Haverim, Shalom Aleichem, que a paz seja com todos. Sou Azarias Ávila Ben Eliarro, estou aqui com mais um vídeo no meu canal, né? Há um tempo que eu não venho gravando, né? Mas estou com o objetivo agora de concluir o nosso estudo do livro de Apocalipse, né? O livro de Giliana, Sefer Giliana. No nosso último estudo, nós paramos no capítulo 10. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 11 em diante, né? Então, esse estudo do livro de Apocalipse, ele vem justamente contribuir, né, para um melhor entendimento sobre o que o Eterno propõe no Sefer de Giliana, ou seja, no livro de Revelação, Apocalipse. Se os Haverim tiver alguma dúvida sobre o tema, é só fazer a pergunta nos comentários aqui embaixo no YouTube, que eu terei toda a satisfação, todo o privilégio de respondê-los com todo amor. Então vamos lá, né? Então o estudo ele se dá explicando versículo por versículo e fazendo aí um link, né? O link que eu quero dizer é sempre com o apoio do Tanar, né? Porque a Tanar é a nossa base, é o nosso alicerce, né? Então, tudo que está dentro do Novo Testamento, no caso, o livro de Apocalipse, que faz parte dessa coleção chamada Novo Testamento, que, na verdade, Novo Testamento é um termo pejorativo, né? Porque o correto seria escritos dos nazarenos, ou Ketuvim Netzarim, em hebraico. Tudo que está aqui deve estar baseado dentro do Tanakh. E o que é o Taná, Azarias? O Taná é o conjunto de livros que compõe a Torá, os profetas e os escritos, né? Os Naviim e os Ketuvim. Por isso que chama Taná. Tá bom, meus Haverim? Então, tudo que está dentro do dito Novo Testamento, que são os Ketuvim, Netzarim, os escritos dos Nazarenos, deve ser baseado dentro do que está escrito no Taná. E também baseado também em fontes extras, né? Como a pseudo epígrafe judaica, né, os livros da apócrifa judaica que nos ajuda bastante, o Talmud, né, o sabedoria a fonte dos sábios judaicos, né, do povo de Israel, e também, né, da Mishnah, da Guemará, né, que tudo compõe aí a lei oral, né, o Talmud. Tá bom, meus Haverim? Então, tudo que tiver de apoio para confirmar o que está dentro, né, dentro dos Ketuvim Netzarim, alguns chamam de Brit Hadashah, nós usaremos, tá certo? Mas a base mesmo, o alicerce, deve ser somente o Taná, a lei e os profetas. Baruch Hashem. Então vamos lá, né? Começando. Então vamos fazer a leitura, abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 11. Nós vamos iniciar nossa leitura. Então vamos lá. Então me foi dada uma vara, semelhante a uma vara de medir, e foi-me dito: levante-se e meça o templo do Eterno e o altar e aqueles que nele adoram. Então, quando a gente lê aqui, né, Apocalipse capítulo 11, versículo 1, o que nos vem à mente é Zacarias, né? Zacarias no capítulo 2, né? Então, assim que a gente inicia a leitura aqui do capítulo 11 de Apocalipse, a gente já lembra lá do que está escrito nos profetas. Então, vamos checar o que está em Zacarias no capítulo 2. Zacarias, no capítulo 2, diz assim: olhei para cima e vi um homem segurando uma corda de medir. Eu perguntei a ele: onde você está indo? Ele respondeu: para medir Jerusalém, para ver quanto tempo e largura ela terá. Mas veio um mensageiro que falava comigo, e outro mensageiro veio ao seu encontro e disse-lhe o primeiro: corre a esse jovem, diz-lhe: Jerusalém será povoada como uma cidade sem muros, assim como a multidão de homens e gado que ela conterá. E o mesmo
declara o Eterno, serei um muro de fogo ao redor dela e serei uma glória dentro dela. Baruch Hashem. Então, de acordo com o que está aqui em Zahariá, né, Zacarias, no capítulo 2, versículo 1, é muito semelhante com o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 11. Enquanto que o homem que está segurando o caniço, né, uma corda de medir, uma vara de medir, está ali para medir Jerusalém, o, o mensageiro que está com a vara de medir o caniço, em Apocalipse 11, Apocalipse capítulo 11, está ali para medir o tempo, né? Então, retornando lá para Apocalipse capítulo 11. Então, a única diferença é porque em Zacarias o mensageiro está para medir a cidade de Jerusalém, e em Apocalipse capítulo 11, o mensageiro está para medir o templo do Eterno e o altar, né? Ou seja, o templo em seu conteúdo. Então, para que nós possamos compreender, né, como é o templo, imaginar, né, como é o templo e o altar e o povo que estava ao redor, que havia o pátio dos gentios, né, que a gente chama o pátio dos estrangeiros, né, que também faz parte ali de onde haveria essa medição, né? Nós devemos ler, eu aconselho que os Haverim leiam Levítico capítulo 16 e também Ezequiel, do profeta Ezequiel, a partir do capítulo 43, lê todo o capítulo 43 e todo o capítulo 44. Então, Ezequiel capítulo 16, aliás, Levítico capítulo 16 e Ezequiel capítulos 43 e 44. Mas por que, Azarés, nós devemos ler Ezequiel 43, 44, Levítico capítulo 16, para que nós possamos compreender o templo, né? Não, eu não tenho como aqui compreender de forma geral como é que deveria ser o templo do Eterno se eu não conheço, né? Não conheço essa descrição, de acordo com o que está em Levítico 16 e também em Ezequiel, nos capítulos 43 e 44, certo? Peço depois que os Haverim possam fazer a leitura. Eu só não vou fazer a leitura desses livros, desses capítulos, porque o nosso tempo aqui no vídeo é curto, né? O nosso tempo é curto. Então, se eu for tirar tempo para fazer a leitura de cada capítulo, não vai ficar uma eternidade o vídeo. Tá bom, meus Haverim? Então, continuando, versículo 2. E separe o pátio externo do templo, não o meça, pois foi dado aos gentios e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, vamos lá, né? Então, essa aqui é a parte dos gentios que eu acabei de falar, né? A parte chamada também parte dos gentios ou parte dos estrangeiros, né? Então, essa parte não seria medida, somente o templo do Eterno e o altar, né? E onde o povo judeu adora o Eterno, né? O povo de Israel. Então, a parte dos gentios não seria medido. Mas por que, Azarias, que não poderia ser medido? Porque ele seria entregue aos gentios, né? Tudo ali seria entregue aos gentios, né? Então, eu não preciso nem ir em outra fonte para que nós possamos compreender esse versículo 2, né? Então, hoje, quando nós olhamos para Israel, quando nós olhamos para Jerusalém, nós vemos claramente que ali onde há o templo, onde havia o templo, né? Ele realmente foi entregue aos gentios, né? O que tem lá no lugar é uma mesquita, né? Que é a mesquita de Omar ou Al-Aqsa, né? Chamada. Então, realmente foi dado ali aos muçulmanos, né? E também aos cristãos. Então, toda aquela região ali foi dominado por não-judeus. E é um cumprimento de uma profecia. E afirma que eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Esses 42 meses, né, eles estão dentro da profecia dos 1.260 anos, né, ou do 1.260 dias, né, que vai ali desde o ano 538, né, depois
do Machia, do ano 538, até o ano de 1798, quando as tropas de Napoleão Bonaparte destitui ali o Papa, né, do seu poderio, né, do seu poderio papal. Então, esses 42 meses estão dentro desse tempo, que foi justamente dentro desse tempo, quando a Roma, né, dominava o mundo, tanto no seu primeiro governo, quanto nos governos conseguintes, ali com o apoio da Igreja de Roma, foi justamente nesse período que Jerusalém e a parte onde fica o templo foi entregue ao, aos muçulmanos, tá certo, meus caverninhos? Por ali, por volta do ano 300, 400. Então, por volta desse período, tanto quanto os romanos perderam hoje a sua hegemonia, o seu poder, assim como também foi entregue ali esse poder ao que hoje nós conhecemos como o islamismo. Tá bom, meus Haverim? Então, tá bem claro aí que essa profecia é uma profecia cumprida, certo? Ela se cumpriu durante esse período, quando a Igreja Católica Romana, a Igreja de Roma, ela dominava o mundo juntamente com o Império Romano, tá certo? E também após com os reinos subsequentes ao Império Romano, como o Império Germânico, o Franco-Germânico e outros impérios dominados pela Igreja de Roma. Versículo 4 diz: São as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Elohim da terra. Então, quem são as duas oliveiras e os dois castiçais, né? Também nós lembramos, quando falamos de duas oliveiras e os dois castiçais, nós lembramos lá do livro de Zacarias, de novo Zacarias, né, Azarias? Exatamente, lembramos lá do livro do profeta Zacarias, sendo que as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Eterno, eles representam as duas testemunhas, né? E quem são essas duas testemunhas dentro desse contexto, Azarias? São, na verdade, meus Haverim, Israel, né? Representa o povo de Israel, e a Torá, né? Representa o povo de Israel e a Torá, né? Que são as duas oliveiras e os dois castiçais, né? Quando o povo de Israel estava sem acesso à Torá, a Torá estava neles e Israel na Torá. Tá bom, meus Haverim? Então, de acordo com o livro de Zacarias, as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Eterno de toda a terra são, na verdade, Israel e a Torá. Versículo 5 diz: Se alguém quiser feri-los, fogo sai de suas bocas e devora os seus inimigos. Quando alguém quer machucá-los, eles têm que morrer dessa maneira. Então, ele está falando aqui das duas testemunhas, né? No versículo 3 diz: enviarei as minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias vestidas de luto. Então, foi durante esse período todo, né? Os 1260 dias, ou chamado também de 1260 anos, onde Israel sobreviveu ali todas as investidas de Roma, a perseguição papal, né? A Inquisição, né? E tanto Israel quanto a Sagrada Torá sobreviveram, né, durante todo esse período. Tá bom, meus Caverim? Então, quando afirma que as duas testemunhas elas profetizarão por 1260 dias, está se referindo justamente a Israel e a Torá, né? A Torá, quando eu falo, estou me referindo ao Taná por inteiro, né? A lei e ao testemunho, certo? Que os dois, tanto a testemunha viva quanto a escrita, né, elas serviriam de testemunho aos povos durante esse período. Mas, porém, durante esse período, Israel foi perseguido, né, e a própria Torá, né, quase deixa de existir, né, por conta das perseguições, né? A própria Bíblia sofreu também essas questões, né? Que as pessoas não poderiam ler as escrituras, não poderiam conhecer a Bíblia, né? Então, todo esse período, né, envolvendo
não só o povo de Israel e a Torá, mas também a própria Bíblia, traduzida, né, pelos protestantes, também sofreu durante esse período aí em que as pessoas não deveriam ter justo acesso às Sagradas Escrituras. Tá bom, meus Haverim? Continuando, versículo 5: Se alguém quiser feri-los, fogo sai de suas bocas e devora seus inimigos. Quando alguém quer machucá-los, eles têm que morrer dessa maneira. Tem poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com todas as pragas quantas vezes quiser. Então aqui a gente deixa bem, aqui a gente vê bem claro que realmente uma dessas testemunhas é a Torá, né, meus Haverim? Porque afirma claramente que tem poder para fechar o céu, para que não chova durante dias da sua profecia, tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Então aqui a gente lembra, né, das 10 pragas do Egito, né? O versículo 5: se alguém quiser feri-los, fogo sai de suas bocas e devora seus inimigos. Que a gente lembra ali de quando Elias, né, orou e caiu uma bola de fogo sobre lá o holocausto, né? E holocausto, acho que é o nome correto, creio que é outro nome, corretamente, não é o holocausto. O holocausto foi o que aconteceu na Alemanha nazista, né? Então, quando Elias, ele orou, né, fogo do céu caiu e ali consumiu todo aquele altar, né, em que havia posto para que o fogo pudesse consumir, né? Então, quando a gente faz a leitura aqui dos versículos 5 e 6, a gente lembra tanto do que está escrito na Torá, como também nos profetas. Versículo 8 diz, aliás, o versículo 7, pega essa Bíblia, Apocalipse capítulo 11, versículo 7. No versículo 7 afirma: quando tiverem terminado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo guerreará contra eles e os derrotará e os matará. Então a gente vê claramente, né, essa besta que é o sistema, né, o mundo, né, político e religioso da época. Então realmente, durante esse período dos 1260 anos, a Igreja de Roma, junto com o poder papal, perseguiu sim, matou muitos judeus, né, principalmente durante a Inquisição. Então a gente vê aqui claramente que é uma profecia cumprida, né, dentro do conceito histórico, né? Dentro da profecia, dentro da profecia, no seu âmbito histórico, tá bom, meus Raverim? E seus cadáveres estarão na praça da grande cidade, que é simbolicamente chamada Sidom e Mitzraim, algumas traduções de Sodoma, né? Onde eles também executaram seu mestre no madeiro, né? Tem na árvore, mas é no madeiro. Em outras versões, na cruz, né? A gente sabe que não foi numa cruz, foi num madeiro mesmo, um poste, né? Então, ah, aqui no versículo 8 está bem claro, né? Que os seus cadáveres estarão na praça da grande cidade. O que quer dizer isso, Azarias? Seus cadáveres estarão na praça da grande cidade, que é simbolicamente chamada de Sidão e Mitzrayim. Aqui se refere não a Jerusalém em si, meu sabe? A gente está se referindo justamente a Roma, né? Roma, né, a França ali, Paris, na França, né, onde foram queimados milhões e milhões de Bíblias, né, tentaram mudar o calendário de 7 dias para 10 dias, né, isso está dentro da história, né, então, quando afirma que seus cadáveres estariam na praça, seriam justamente as Sagradas Escrituras, né, a Torá, né, as Bíblias, né, a Bíblia tem a Torá, né, então, a gente vê claramente que refere-se a isso. E a perseguição, né, aos judeus, né, muitos foram realmente colocados em praças públicas, enforcados, queimados, né? Então a gente vê aí claramente, né, em relação a isso. Quando fala que eles também executaram seu mestre no madeiro, é uma alusão ao martírio do Machia, ao martírio do povo de Israel durante esse período. Tá bom, meus Ravelim?
Versículo 9 diz: E durante 3 anos, 3 dias e meio, também chamado 3 anos e meio em algumas versões, o povo das cidades, das etnias, das línguas e das nações olha para os seus cadáveres e eles não permitem que seus cadáveres sejam colocados em túmulos. E os habitantes da terra se regozijam por eles e se alegram. E eles enviaram presentes um ao outro, porque esses dois profetas foram um tormento para os habitantes da terra. Depois dos 3 dias e meio, o fôlego de vida enviado pelo Eterno entrou neles, e eles se levantaram, e grande temor caiu sobre aqueles que os viram. Eles ouviram a voz que do céu dizia: Subam aqui. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. 7.000 homens morreram no terremoto, e o resto ficou apavorado e deu glória ao Elohim do céu. Já passado o segundo ai, o terceiro ai está chegando. Então, aqui até o versículo 13, né, a gente vê claramente que mesmo eles tentando matar, né, ou seja, tentaram destruir o povo do Eterno, os judeus, a sua terra, a Torá, né, mesmo assim o Eterno revigora novamente seus corpos, como está lá em Ezequiel no capítulo 37, né, dos ossos, vale dos ossos secos, quando eles recebem novamente o Espírito do Eterno, aqueles ossos recebem carne no seu corpo, né, vão se revigorando até se tornarem um exército, né, aqueles ossos secos, eles se revestem de carne, ressuscitam, recebem o fôlego do Eterno e passam a viver novamente. Então aqui, o que está escrito aqui é muito semelhante ao que está lá em Ezequiel capítulo 37, né? Que Israel ele volta, né? Então, o que está escrito aqui é muito semelhante. O versículo 9 diz: E durante 3 dias e meio, o povo das cidades, das raças, das línguas, das nações olha para os seus cadáveres, e eles não permitem que seus cadáveres sejam colocados em túmulos. E os habitantes da terra se regozijam por eles e se alegram pelo fato de eles estarem mortos, né? Então, durante o período da história, né, as pessoas torciam para que Israel não voltasse a existir novamente, né, meus Haverim? E eles enviaram presentes um ao outro, porque esses dois profetas foram um tormento para os habitantes da terra, né, Israel e a Torá. Depois dos 3 dias e meio, o fôlego de vida enviado pelo Eterno entrou neles, e eles se levantaram. Olha aí, faz o link lá com Ezequiel 37, né, meus Haverim, Baruch Hashem. Então, aqui no versículo 11 é muito claro, né, que eles retornam, né, e aí Israel, ele retorna, e grande temor caiu sobre aqueles que os viram. Então, após o domínio papal, né, Israel volta a ter o seu lugar novamente, é tanto que ele cresce novamente ali na Europa, floresce na Europa, até o período do Holocausto, né, até o período nazista. Então, após a queda do governo papal, né, em 1798, por Napoleão Bonaparte, o povo de Israel ele renasce, ele floresce novamente ali na Europa, né, e também nos Estados Unidos. E o que acontece? Floresce tanto que acaba ocasionando ali o que a gente conhece como a Segunda Guerra Mundial, né? Os nazistas não aceitam que Israel cresça, né, se multiplique sobre a terra. Então, por isso que eles ali impõem o Holocausto. Nesse período, continuando, diz assim no versículo 12: Eles ouviram a voz alta do céu dizendo-lhes: Subam aqui. Eles subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. E naquela hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. 7.000 homens morreram no terremoto e o resto ficou apavorado e deu glória ao Eterno do céu. Então a gente entende que essa cidade, né, meus Haverim, essa cidade que é tratada aqui, né, que também é chamado de Sodoma e Egito, né, ou Egito e Sodoma, é na verdade Roma. Então, após a queda total ali do papado, né,
quando fala que a grande cidade ela se parte e há um grande terremoto, é porque o Eterno, o terremoto de profecia significa uma mudança de estado. Então, houve ali uma mudança de estado, né? 7.000 homens, uma totalidade grande, né? Então, o Eterno, ele muda esse cenário, né? E Israel passa a ser o foco novamente, e não mais Roma. Não sei se é o que os Haveri entenderam, né? Então, dentro da história, Roma deixou de ser, vamos dizer assim, a bam, né? Para dar lugar a Israel. É tanto que o Estado de Israel foi criado, recriado, na verdade, em 1948, e hoje nós temos aí o Estado de Israel até hoje, né? Como uma nação, uma potência mundial, onde todos os judeus, né? De todo o mundo, aqueles que identificam-se como judeus em sua ascendência, retornam para a sua terra. Bom, meus caros, aqui também tem algo futuro, né, que eu vou já fazer uma alusão a respeito disso. Porém, está dentro do contexto histórico. Continuando. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, que eu já li, né? Então, versículo 15, vamos lá. O sétimo mensageiro tocou sua trombeta, e no céu grandes vozes foram ouvidas dizendo: O reino do mundo passou a pertencer ao nosso soberano e ao seu Machia, e ele reinará por séculos dos séculos. Então, meus Caverin, então a gente vê aqui que o cenário muda, né? Que afirma que passou do segundo ai para o terceiro ai, no versículo 14. Então, o segundo ai, nós entendemos que é a restauração de Israel, né? O povo judeu retornando à sua terra, e após isso, o que nós entendemos é que após o toque da sétima e última trombeta, os reinos do mundo são dados ao Eterno e ao seu Machia, né? Então, após a restauração de Israel, vem a segunda vinda do Machia, né? Vem aí a segunda vinda e a posse do reino aí pelo Machia e entregue a ele, né? Versículo 16 afirma: E os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante do Eterno prostraram sobre seus rostos e adoraram o Eterno, dizendo: Damos-lhes graças ao Eterno El Shaddai, por quem és e quem era e foste, porque assumiste o teu grande poder e reinaste. As nações se enfureceram, mas chegou a tua ira, e chegou também o tempo de julgar os mortos e de dar a sua recompensa aos seus servos, ou os profetas, e aos santos e aos que respeitam o seu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Eles abriram o templo do Eterno que está no céu e tornaram visível a arca do seu pacto em seu templo. Então houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e uma forte chuva de granizo. Então nós entendemos claramente, meus Raverim, que no segundo ai, né, ali está falando, quando fala que as duas testemunhas morrem, depois elas retornam, né, se referindo aí justamente a Israel e a Torá, né, o Taná Sagrado, né, elas retornam novamente ao seu posto, né, de restauração, é dado-lhes o Espírito do Eterno e elas retornam novamente, né? E a gente vê claramente que após a restauração de Israel, vem aí o que a gente conhece como o reino messiânico. É o que está bem claro aqui em Apocalipse 11, no versículo 15. Né? Então, as areias não quer dizer que as duas testemunhas, elas, numa representação de um contexto histórico, elas representam Israel e a Torá e os profetas, né, o Taná, exatamente Israel e o Taná Sagrado. Tá bom, meus Haverim? Que foi justamente durante ali em que o papado ele governou o mundo, né? Tentou destruir, né? Tanto os judeus, tentou destruir a Torá, porém não conseguiu. E o que a gente vê após a ressurreição, ou seja, a ressurreição do Vale dos Ossos Secos, a restauração completa de Israel, novamente, nesses últimos dias, antecedendo aí a volta do Mashiach, a vinda do Mashiach. Tá bom, meus Haverim? Então, esse entendimento de Apocalipse capítulo 11 é um entendimento de um contexto histórico.
Porém, nós sabemos que existe também o contexto escatológico, que é o que eu vou passar agora para os Haverim. Então, dentro do contexto escatológico, entende-se que as duas testemunhas, né, elas realmente são dois profetas do Taná, né? No caso, um deles é Moisés, né, que deixa bem claro aqui, né, a passagem da Torá, quando diz que tem o poder para fechar o céu, no versículo 6, capítulo 11, versículo 6. Tem o poder para fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia, tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com todas as pragas quantas vezes quiser. Então, aqui nós temos um entendimento que trata-se justamente de Moisés. Tá bom, meus ravelinhos? E no versículo 5, quando afirma que se alguém quiser feri-los, fogo sai de suas bocas e devora seus inimigos. Quando alguém quer machucá-los, eles têm que morrer dessa maneira. Então, está fazendo uma referência aqui a Elias, tá bom? Azarias, mas quer dizer que é Elias mesmo, o profeta? Sim, é Elias. Por quê, Isravelim? Porque quando nós fazemos lá a ligação com o que está escrito em Malaquias, no capítulo 4, nós vemos claramente que até hoje, no período da peça, nós deixamos um cálice para Elias, né, para o profeta Elias, né, que virá para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né, e trazer aí o entendimento da Torá ao remanescente de Israel nos últimos dias. Né? Então, é uma referência alusiva a Elias, sendo que Elias ele é comparado aos profetas, né? Ele é uma referência, quando fala espírito de Elias, é uma referência a todos os profetas de Israel, tá bom, meus Raverim? Tanto Elias quanto também Enoque. Por isso que muitas vezes fica aquele, né, desentendimento. Será que a profecia está falando de Elias ou de Enoque? A profecia está falando de um profeta que tem o espírito de Elias. Então a gente tem que deixar isso aí bem claro. Então, quando a profecia lá em Malaquias refere-se a Elias, né, que Elias virá, está se referindo a um profeta que possui o espírito de Elias, que ele virá preparando o caminho para a segunda vinda do Mashiach, tá bom? Então, nós compreendemos que esse, esse profeta, né, ele está junto aqui com com Moisés, né, que em alguns grupos judaicos compreendem ser este, né, o Machia Ben Efraim, né, o Machia Ben Efraim. No Apocalipse de Elias, né, que é um livro aceito pela Igreja Cópita e é um apócrifo que foi escrito no cópita, né, vamos dizer assim, no egípcio. Na verdade, alguns creem que até ele foi escrito no hebraico, porém ele foi traduzido no cópita, mas só existe até hoje os seus manuscritos no cópita, é datado do quarto século ali, o cópita é datado do quarto século, né? Dentro do Apocalipse de Elias, afirma claramente sobre essas duas testemunhas, que eu vou fazer a leitura aqui para os Haverim, né? Eles virão contra Gog, né? Que Gog, dentro do Apocalipse de Elias, ele é conhecido como antimachia, em outra tradução, como anticristo, né? Que diz assim: ao anticristo, ao antimachia, filho do pecado, inimigo declarado de todos os santos. Então, o antimachia voltar-se-á cheio de ira contra a virgem e persegui-la até o ocidente. Chupará o seu sangue ao cair da noite e derramará sobre o templo. Mas este sangue será salvífico para o povo. Ao amanhecer, ela levantar-se-á viva e o maldirá com estas palavras: ó tu, desavergonhado, não tens poder sobre a minha alma, nem sobre o meu corpo. Eu vivo perenemente no eterno. Então, essa virgem aqui, do qual o antimachia chupa o sangue, né? Está se referindo aqui a Israel. Essa virgem é um símbolo de Israel. Vamos, Israel, continuando. Versículo 2: sobre o templo derramaste o meu sangue, ele serviu de salvação para o povo.
Mas eis que Enoque e Elias ouvirão dizer que o desavergonhado apareceu nos lugares santos, e então eles descerão dos céus para lutar contra ele, e assim falarão: Não tens nenhuma vergonha de insinuar-te junto aos santos? És para eles e és para eles irredutivelmente um estranho. Tu te tornaste um inimigo aos habitantes do céu, inimigo também aos habitantes da terra. Foste inimigo dos tronos, foste inimigo dos anjos. És o tempo todo um estranho. Tu te precipitaste do céu como a estrela da manhã. Tu te transformaste, mas a tua substância inimiga depõe contra ti. Não tens nem um pouco de vergonha de aproximar-te a Deus, sendo tu um demônio? Ao ouvir isso, o antimachia se enfurecerá e entrará em luta com eles, na praça da grande cidade durante 7 dias, muito semelhante com o que está em Apocalipse. Mortos eles jazerão 3 dias e meio na praça, à vista de todo o povo. Mas no quarto dia eles se levantarão e voltarão a admoestá-lo. Ó grande prudente, filho do pecado, não tens o menor pejo de desencaminhar o povo do Eterno? Tu que por ele nada sofreste? Não sabes que nós vivemos no Eterno, para te contradizer sempre que disseres, eu os venci. Nós nos desvestiremos da carne corporal e haveremos de matar-te. Tu, porém, naquele dia não conseguirás abrir a boca para falar, pois nós somos constantemente fortes no eterno. Tu, porém, és inimigo de Deus, do eterno para sempre. Onde, Machia, ouvirá isso e encher-se-á de rancor e voltará a bater-se contra eles. A cidade inteira estará presente e assistirá. Mas eles naquele dia proferirão exclamações de júbilo ao céu e resplandecerão sob as vistas de todo o povo e de todo o mundo. E o filho do pecado não conseguirá eliminá-los. Então, aqui nesse capítulo 30 e 35, deixa bem claro que, no caso, Enoque e Elias, né, nós podemos dizer aqui que Moisés e Elias, que Moisés e Enoque, né, um trocadilho, destes que têm o espírito dos profetas do Taná Sagrado, né, estarão ali, né, em Jerusalém. Azareus, você quer dizer que o próprio Moisés e o próprio Elias? Não, meus amigos, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que são dois profetas no espírito da Torá e dos Navim, dos profetas. Quando fala espírito dos profetas, a gente se refere ao espírito de Elias, que também esse mesmo espírito esteve sobre Johanã, né? O imersor. Yohanan, o imersor, que preparou ali a primeira vinda do Mashiach, quando ele veio como servo humilde, né? Servo sofredor, cumprindo a profecia de Isaías 53. Tá bom, meus Ravelim? Então, a gente deixa bem claro que serão sim dois profetas. Nós não sabemos quem são, mas que eles sim estarão no espírito da Torá, né, que é o espírito de Moisés, que é Moisés, e no espírito dos profetas. Então, esse Apocalipse de Elias, que eu acabei de ler para os Haverim, é um livro apócrifo, datado do quarto século, que foi escrito em hebraico e que foi traduzido no copta, e que a tradução do copta, ela data até o quarto século da Era Comum, tá certo? E que confirma o que está escrito aqui no livro de Guiliana, no capítulo 11. Então, Azarias, então quer dizer que antes da vinda do Mashiach virão mesmo esses dois profetas para preparar o caminho para o Mashiach, Ben Davi? Exatamente. Né? Alguns que não acabei de explicar para os Haverim, alguns judeus dizem que um deles é Elias, o profeta mesmo, e o outro é o Mashiach ben Efraim, filho de Efraim, né? Que é um Mashiach sofredor, né? Que eles acreditam que ele vai vir como um militar e vai morrer na guerra, né? Então, é o Mashiach ben Efraim junto com o profeta Elias. Algumas comunidades judaicas acreditam realmente que virá esses dois, né? Profetizar antes da vinda, do aparecimento do Mashiach ben David. E nós, judeus nazarenos, nós acreditamos que trata-se realmente de dois profetas, né? Nós não vamos aqui dizer que realmente é o profeta Elias e que realmente é o Mashiach ben Efraim, mas que são dois profetas, né? Que estão dentro que possuem o espírito da Torá,
o espírito de Moshe, e o espírito dos profetas, que é o espírito de Elias. Tá bom, meus Haverim? Não sei se os Haverim compreenderam. Bom, e também, historicamente, é um símbolo de Israel e da Torá durante 1260 anos, ali que vai do ano 538 da Era Comum até o ano 1798, em que o papado, ele dominou o mundo antigo, ali subvertendo Israel, e entregando a cidade de Jerusalém, o Monte do Templo, ali onde está a mesquita de Al-Aqsa, aos muçulmanos. Tá bom, meus Haverim? Creio que os Haverim têm compreendido e que dentro do contexto está escatológico, haverá sim antes da vinda do Mashiach a vinda desses dois profetas, né, que irão preparar o caminho para a segunda vinda do Mashiach, né, do Mashiach ben David, e que após isso, como a gente acabou de ver aqui, que após eles serem arrebatados e levados ao céu em uma nuvem, né, pegando aqui o texto já de forma literal, né, no versículo 15, afirma claramente que após isso os reinos são entregues, né, ao soberano, ao eterno e ao seu Machia, ao que está escrito aqui no versículo 15, capítulo 11, versículo 15. E ele reinará para todo sempre. Baruch Hashem. E o restante do conteúdo, abaixo, meus Haverim, está totalmente de acordo com o que está dentro aqui do livro de Guiliana, onde ele fala o seguinte, no versículo 18: E as nações se enfureceram, mas chegou a tua hora, chegou o tempo de julgar os mortos e de dar a sua recompensa aos seus servos, os profetas e aos seus santos, aos que respeitam o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Versículo 19: Eles abriram o templo do Eterno que está no céu e tornaram visível a arca do seu pacto em seu templo. Então houve relâmpagos, vozes e trovões, e um terremoto e uma forte chuva de granizo. Aqui nós lembramos do flagelo, né? Da sétima e última taça, ali em Apocalipse, no capítulo 16. Vamos só confirmar com o que está no capítulo 16. Capítulo 16, no versículo 19, a partir do versículo 18. Então vamos lá. Apocalipse 16, os versículos 17 em diante, diz o seguinte: E o sétimo mensageiro derramou sua tigela no ar, e uma voz alta saiu do santuário do trono, dizendo: Está feito. Então houve relâmpagos, estrondos e trovões, e houve um grande terremoto, como está lá em Apocalipse 11, 18, fala desse mesmo terremoto. Este grande terremoto foi tão forte como jamais ocorreu desde que o homem existe na terra. A grande cidade foi dividida em três partes, e as cidades das nações caíram, que foi justamente o que a gente viu lá, que a cidade, é, ela é dividida, né? Que é Roma. Na verdade, quando ela é dividida em três, tá? Que está se referindo de Roma, tá certo? A mesma cidade chamada de Sodoma e Egito, lá em Apocalipse 11, é Roma. Por que em três partes, Sazares? Porque é uma referência aí à doutrina da Trindade, tá bom, meus casarinhos? Ao ensino do politeísmo trinitariano. E as cidades das nações caíram. Quando afirma que as cidades das nações caíram, afirma claramente que a, a autoridade, né, a autoridade das grandes potências mundial cai, né? No caso do G7, do G20, né, dessas potências mundiais. E a grande Babel foi lembrada, a Babilônia, diante do Eterno, para dar a ela o cálice do vinho da furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas não foram mais encontradas. Né? Significa que, né, quando fala que as ilhas fugiram, é uma referência aí, meus Haverim, à queda dos reinos da terra, tá bom? Do poder político. E caiu do céu um grande granizo sobre os homens, é o mesmo que está lá em Apocalipse 11, 18, do peso acerca de um talento. E os homens blasfemaram contra Elohim por causa da praga da Saraíva, porque a praga era muitíssimo grande. Então, a gente vê aí que esse mesmo terremoto e essa mesma Saraíva é a mesma praga que atinge lá em Apocalipse 11, 18. Tá bom, meus Haverim? Então, ela ocorre quando, Azarias? No decorrer do aparecimento do Machia ben David.
tá certo? Então, ela ocorre nesse período aí. Ok? Espero que os Haverim tenham compreendido esse estudo, ok? Apocalipse 11, né? Nós já vamos entrar aí no capítulo 12 de Apocalipse. Vamos dar início ao estudo do capítulo 12. E se os Haverim tiverem alguma dúvida, é só enviar as dúvidas aí no YouTube, tá bom? Nos comentários do YouTube, que eu terei a satisfação para responder os Haverim. Baruch Hashem, até o próximo estudo. Shalom Aleichem.